Se lidar com dinheiro já é uma tarefa complicada para os adultos, imagine para crianças e adolescentes. Por isso, Rede de Olhares dessa quarta-feira vai falar de educação financeira. Como ensinar aos filhos o valor das coisas? A mesada é uma boa opção? E como lidar com o consumismo infantil? Como a questão da educação financeira é sempre uma questão de escolha, desde sempre se pode trabalhar com as crianças, né? Mostrando a consequência das escolhas que elas têm. Mas numa parte mais prática, alguns especialistas sugerem que a partir dos 3 anos já dá para trabalhar com a noção propriamente de dinheiro, dentro da linguagem da criança, claro, né, e trabalhando com moedinhas e coisas onde elas possam perceber que as escolhas que elas fazem vai ter alguma consequência e tem algum custo para isso, tanto de tempo quanto de dinheiro. Prof. Maria Carolina, o que representa essa educação financeira, esse exemplo vir de casa desde cedo? Olha, eu acho que a Márcia falou uma palavra que é chave, escolha. Na vida, a gente faz a escolha o tempo inteiro. Justamente porque a economia ela se ocupa de tentar equacionar as nossas necessidades, que são sempre limitadas, com os recursos que nós dispomos para fazer ou para contemplar essas necessidades. A gente vai conferir uma reportagem, porque a nossa equipe encontrou a família Pessuto, aqui de Caxias do Sul, e os pais então estão ensinando a filha Gabriela, de 7 anos, a cuidar do seu próprio dinheiro. A gente confere essa reportagem agora. Nunca é cedo demais para aprender a controlar as contas. Gabriela, 7 anos, é que o diga. Uma vez ou outra, a menina ajuda a mãe a vender cupcakes para os amigos, prática que já reflete a responsabilidade financeira ainda na infância. Incentivada pelos pais, Gabriela já administra sua mesada sozinha. Nós começamos desde cedo, né, eu e a Claudete, a avaliar como que a gente poderia passar essa noção de responsabilidade para ela. E aí que surgiu, então, essa ideia da gente, aos poucos, começar a dar pequenos valores para ela começar a ter noção com o dinheiro logo cedo. Se ela quiser um brinquedo, ela vai ter que comprar com o dinheiro dela. Então, ela aprende a ter objetivo, ela ganha R$10 por semana, esses R$10 são para brinquedo, a gente dá dinheiro para lanche, paga as brincadeiras, no shopping, por exemplo. Mas para o brinquedo que ela quer, ela tem que juntar esse dinheiro. Cada domingo eu recebo R$10, mas às vezes eu recebo sem ser domingo. Ganho até um dinheirinho a mais, às vezes. Ah, é? E o que tu faz com esse dinheirinho? Eu guardo para comprar coisas. Que coisas? Brinquedos, roupas, bolsa. A educação financeira proporciona tranquilidade aos pais de Gabriela. O motivo? Planejamento econômico da filha, que aprendeu a controlar os gastos com a ajuda de Claudete, Kleber e os cupcakes. É difícil assim segurar, mas guardar não. O mais importante para eles é isso, é crescer aprendendo a ter essa responsabilidade. Aprender a trabalhar com o dinheiro. Mas nem todo mundo se preocupa com o orçamento como a família Pessuto. O endividamento em Caxias do Sul já atinge os R$38 milhões. Dívida referente apenas aos cheques e crediários dos 4.200 estabelecimentos conveniados à Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade. Já são mais de 67 mil pessoas registradas no sistema de proteção de crédito. É um valor alto, porém, a nível de Brasil, ainda um valor totalmente aceitável, abaixo da média nacional. Para que haja mudanças no perfil do consumidor caxiense, Ivonei sugere mais atenção às crianças e aos gastos. A educação familiar é fundamental, porque nós temos que aprender que crédito não é capacidade de compra. Crédito é crédito. Capacidade de compra é o valor que você recebe mensalmente. E é sobre esse que você deve fazer seu planejamento financeiro. Fã dos números há pelo menos 2 anos, Gabriela já aprendeu a não abrir a carteira tão fácil. Márcia, a família Pessuto é um bom exemplo? Com certeza, né? É o modelo de consumo da família pensando nessa questão financeira, né?
É até curioso o valor que eles dão para a filha, porque nessa idade pode ser R$1 por ano, então poderia ser R$7 por semana, né, para a criança administrar. Então eles fazem uma divisão interessante. Lidar com não é muito complicado, e aí eu acho que essa questão do planejamento, da criança entender que ela não vai poder ter aquilo naquele momento, que ela vai ter um tempo de amadurecimento, de controle dos gastos para juntar o dinheiro, para poder comprar, ajuda ela a fazer o planejamento desde pequena, e depois, quando adulta, ela vai ter muito mais facilidade de se organizar. De poder entender que para comprar um automóvel ela não vai conseguir comprar de um dia para a noite, a não ser que ela já tenha aquele dinheiro posto. Eu sou Guilherme e eu não recebo mesada. Eu recebia, mas quando eu era menor, hoje eu não recebo. E o que tu fazia com a tua mesada? Olha, eu ganhava uma vez por mês e eu gastava tudo na primeira semana. Tudo na primeira semana, então não tinha controle? Não. E agora, quando tu quer alguma coisa, como é que tu faz? Tu pede pros teus pais? Eu peço pros meus pais. E o que tu mais quer comprar, assim? Depende. Depende muito? É. Com quantos anos tu tem? Tenho 14. 14. E se tu fosse elencar, assim, o que tu mais compra? É joguinho de computador? É roupa? Eu acho que é joguinho de videogame. De videogame? Juliette, eu tenho 13 anos, eu ganho mesada. Eu ganho R$50, mas quando que daí eu ajudo em casa, daí eu ganho R$100. Daí nisso eu gasto em comprar algumas vezes livros, que eu gosto muito de ler, e o que sobra eu guardo dentro de um cofrinho. Dentro de um cofrinho? Sim. E esse cofrinho já tá gordo? Sim, tá bem gordinho. E quando não cabe mais, eu guardo dentro de uma lata de panetone. Nossa, então é muita moeda, muito dinheiro aí. Sim. Então, desde quando que tu ganha mesada? Eu ganho desde o ano passado. Desde o ano passado? Sim. E tu tá ajudando em casa? Sim. Pra ganhar esse extra aí? Com certeza. Com a filha menor, ela tem uma mesada e normalmente as coisas que mais interessam, brinquedos, joguinhos, etc., ela tem que se preocupar com a mesada dela. Inclusive, algumas roupas ela também compra com a própria mesada. Logicamente, tem os pedidos extras, né? Os extras, sempre tem. Mas né? o mais importante que a gente pede para ela entender é o custo do dinheiro. Se eu antecipo, esse dinheiro ele tem custo. Se eu quiser comprar um objeto que custe R$300 e eu quiser comprar agora e não tenho dinheiro, ele vai me custar R$350, R$400. Olha, cara, na minha época era meio difícil, assim, sem a gente fazer alguma coisa para os pais ou para a família. Tinha que ter esse... Geralmente, eu cresci num sítio, no interior mesmo, assim, então a gente, olha, desde limpar, no caso, a estrebaria, né, ou, sei lá, cara, colher milho, qualquer coisa. Valia tudo. Valia tudo, lavar a louça, ainda hoje em dia acho que é uma boa, né, pegada para a criançada ir aprender. Pelo que eu me lembro, pelo menos um período eu recebi mesada. E daí ia tudo nos instrumentos, né? Ia tudo pra música? Ia tudo pra música, desde cedo. Eu toco desde cedo, então ia sempre pra música. Eu fui na mesma vibe do Meiko ali. Fazia alguma coisa, trabalhava pra ganhar o dinheiro dos meus pais, sabe? Fazia sempre alguma coisa em casa pra ganhar. Sempre guardei o dinheiro. Bom, eu nunca ganhei, mas também a mesma coisa que eles ali. Fazia algum servicinho, ganhava uns trocos, né? Mas na mesma semana já ia, na vibe do que nem o rapaz ali. Isso. Tá certo. E a vocalista, como é que fazia? Bom, eu também. Eu tinha que fazer um trabalho em casa, alguma coisa assim, para ter um valor, assim. E eu gastava, assim, não era não tinha uma economia, assim, acabava e ia, né? Mas também foi aprendendo desde cedo. Sim. Yeah. Keep the job, the great belief.
success. I'm gonna get dressed for success. I'm gonna get dressed. Let me go. I'm gonna get dressed for success. I'm gonna get dressed for success. We're gonna get dressed for success. We made a spot for a big time, baby. Get dressed for success. Shipping it up for the love, for your love. Yeah, yeah, yeah. For your love. Yeah, yeah, yeah. For your love. Yeah, yeah, yeah. For your love. Yeah, yeah, Quando a gente pode dizer que uma criança está muito consumista? Eu gosto de usar uma fórmula que eu acho bem simples, mais fácil de a gente associar, que é o FIM, F-I-M, que é a questão da frequência, né? Qual é a frequência que essa criança está pedindo alguma coisa, qual é a intensidade, né? Ou seja, ela faz uma manha muito grande ou fica muito triste, ou, né, como é isso, e qual é a motivação, né? Por que realmente ela está querendo aquilo? A gente vive numa sociedade do hiperconsumo, então as crianças não estão fora, as crianças não são crianças na sociedade do hiperconsumo, elas são consumidores infantis e a gente tem que entender isso. E é difícil a gente ter essa relação de uma medida adequada. Os nossos alunos, eles vêm com uma competição, inclusive, né, do melhor caderninho. Tudo é a última, o que veio por último, né? Eu sempre quero ter melhor do que meu colega. Então, a escola tem que fazer, sim, esse corte, né, muitas vezes, e nós temos algumas estratégias, né? Nós temos, através da escola de pais, nós trabalhamos com os pais também, mensalmente, com temas, né, que a educação financeira é uma responsabilidade da família. Nós somos o suporte da família nessa questão, né? Também o que eu percebo muito assim é que desde a educação infantil os professores trabalham indiretamente, às vezes eles estão trabalhando. Quinto ano também fez um trabalho bem legal, uma professora que não está aqui de matemática, de um bolo que um aluno trouxe, daí foi dividido o valor e cada um pagou a sua parte e tal. Então, é trabalhado na escola diariamente essas questões. Eu gosto muito de trabalhar com os adolescentes. Eles sabem que eu acolho eles e dou limite também, né? Por quê? Porque eu acredito, sim, que o papel da escola é mostrar para eles que a vida ali fora não é fácil, né? E que a gente não consegue as coisas assim de mão beijada. Inclusive, nós temos um projeto agora em andamento, um projeto literário, onde no dia 30 de outubro nós estaremos recebendo na Escola São José alguns escritores. E os professores de português estão trabalhando com os alunos com estes livros e, juntamente com o português também, a matemática, outras disciplinas também. E nós, hoje, oferecemos aos alunos um cofrinho. Até eu trouxe o cofrinho aqui, na minha mão, né? Por quê? Porque esses alunos vão poder poupar todo aquele troquinho que vai lá para comprar uma balinha, um chiclete, vai para o cofrinho agora. E esse cofrinho, lá no dia 30 de outubro, nós vamos ter uma feira literária na Escola São José. Eu acho que nós, enquanto educadores, temos obrigação de mostrar isso para os alunos. Eu sou prof de matemática, então eu procuro contextualizar
todas as minhas aulas dentro do possível. Eu tenho um projeto junto com os meus alunos dos oitavos anos, como a gente trabalha a área assim, na álgebra. Então, o que eles fazem? Eles fazem a planta baixa da casa deles. Depois disso, então, eles vão colocar os móveis como são e eles vão pensar no desejo da casa dos sonhos. A partir daí, então, eles fazem as casas dos sonhos e como os desejos deles, às vezes a gente tem que pensar que não é naquele momento que eles vão poder, não vão ter condições. Depois nós vamos em busca de orçamentos, eles vão pesquisar se eles querem aquele sofá, se eles querem trocar aquele ladrilho da casa, quanto que vai custar, em que condições eles vão fazer essa compra. A criança ela é um pouco consumista por endogenia, né? Ou seja, ela se espelha muito no pai e na mãe. Né? Então, talvez essa criança não seja consumista por si só, ela já é um espelho da família. Talvez uma família que não faça controle orçamentário, que não tenha planejamento. Alô, Márcio? Oi, Matheus. Tudo bom? Tudo certo e contigo? Tudo jóia. Tem alguma dúvida? Não, é mais a título de cooperação e contribuição com o programa, que eu acho que é bastante interessante. Claro. Eu estou vendo, inclusive, testificou, né? Eu estava lendo o jornal e vi um livro da Márcia Tolotti, a psicóloga ou psicanalista ali, e me chamou a atenção. E agora veio coincidir com o programa que eu estou assistindo aí. Uma questão muito clara que ficou para mim aí é o seguinte, mais da educação e de formação, são duas coisas totalmente diferentes, né? Então eu acredito que a questão da instrução, da educação vem de casa, entendeu? Os pais começam a estar trabalhando nessa questão da educação dos filhos, já fazendo um planejamento familiar e um planejamento financeiro para eles. Vocês se acham muito consumistas? Não, porque sempre desde pequena eu falava assim, pai, eu vou querer tal boneca, quanto custa? Ah, custa tanto. Ah, não vai dar para comprar, vamos esperar algum outro mês, vamos ver, tenta guardar esse teu dinheiro para ver se tu consegue. Então, nunca foi, eu preciso disso. Então, tu sempre aprendeu desde cedo isso aí, de sempre. guardar para... Sempre. Tá certo. E o Guilherme? Eu também, eu guardo e tal, eu sempre guardo todo o mês para o meu estudo no futuro. Eu guardo muito importante. E eu sou consumista, eu não consigo ficar muito tempo com o dinheiro, o dinheiro na mão. Tá certo, então. Prof. Maria Carolina, o Márcio do telefone falou muito em poupar. Poupar é a melhor opção? Eu sempre vou recomendar a poupança. Eu acho que quando a gente consegue fazer um controle financeiro, a gente consegue fazer um planejamento, vai sobrar dinheiro no orçamento, vai sobrar dinheiro na renda da família. E aí a melhor coisa que você tem a fazer é guardar esse dinheiro, é escolher uma forma de guardar esse dinheiro, que seja poupança, seja renda fixa, vai depender da quantidade que a pessoa tem, né? Eu acho que inclusive o cofrinho para as crianças é sempre uma boa ideia, se for o caso, quando começa a ter valores maiores, se quiser guardar por mais tempo, por que não abrir a caderneta de poupança, já que a poupança ela é um instrumento legal, porque ela não incide imposto de renda, você pode botar qualquer quantia a qualquer tempo, pode retirar também a qualquer tempo se for necessário. Então, acho que antigamente, eu não sei se isso acontece muito, mas antigamente era muito comum, a criança nascia, o avô e a avó davam uma poupança, abriam uma caderneta de poupança para aquela criança. Eu me lembro que quando eu e meus irmãos, todos nós tínhamos, né? Tudo bem que numa certa altura da vida, meu pai precisou do dinheiro, rapou todas as poupanças, mas enfim. Mas a iniciativa foi boa. Mas a iniciativa foi boa. Eu me lembro que foi aberto, minha mãe sempre contava. A gente era adolescente quando realmente aconteceu, mas quando os meus avós fizeram isso, eles fizeram para todos os netos, eles abriram uma poupança simbólica. Não tinha uma verba, um recurso financeiro tão grande lá, mas era pelo simbolismo de ter a caderneta de poupança no nome da criança, já para que houvesse a ideia de poupar, de ir colocando um dinheiro ali para o futuro. Eu acho que isso é importante, e a poupança pode ser um mecanismo bem interessante, mas começar com um cofrinho, principalmente para criança pequenininha, né? Escolher um cofrinho, levar ele para escolher um cofrinho, né? Por que não? Tem tantos modelos de cofrinhos tão bonitos hoje, o cofrinho que abre, que fecha, que não vai fora quando tiver que abrir, estiver cheio, né? Por que não? Acho que bem interessante. A gente está se encaminhando então para o final do programa. Márcia, eu quero que você dê assim, uma dica prática, bem rapidinho assim, para os pais que estão em casa, para a educação financeira dos filhos. Uma dica assim, bem... Fica atento à questão do fim, né? Frequência, intensidade e motivação. A criança não vai não consumir,
mas a frequência vai apontar. O rapazinho trouxe, né? Então ele já se reconhece nesse consumismo. O que eu faço com o consumismo? Eu migro para o consumo, eu ajudo essa criança a ter um controle e, principalmente, ajudo ela a lidar com a frustração, que é a principal riqueza que os pais podem deixar para os filhos. Tá ótimo. Então, só vou falar com a banda que eles têm show aqui quando... Então, alô, isso. A gente tem show, então, no DEC agora, sexta-feira, né? Sexta-feira. Tá com o apoio da Fórum Guatemi Caxias, que nos veste hoje, então, né? E com a Miniatur também, que a gente vai ser sorteada uma passagem para Salvador e de volta. E festa anos 80, anos 90, com a banda Stereo Up. E vai ter também um Vale Compras, né? Que a Fórum vai sortear também. Tá certo, o DEC sexta-feira então. Isso DEC mesmo. sexta-feira, pessoal. Vamos Quero lá. agradecer muito a presença de todos vocês aqui, a Escola de Flores da Cunha, a professora Maria Carolina, a Márcia Tolotti, a banda. Agradecer a você que esteve na nossa companhia aqui no Rede de Olhares. O programa de hoje vai ficando por aqui, a gente se encontra numa próxima, mas fica com o som da banda Stereo Up. Até mais! Vamos pro deck! Ei! Vamos que vamos! Stereo Up na área, pessoal! I've been working so hard, I'm pushing in my car, 8 hours for what? Oh, tell me what I got this feeling that time been holding me down. I'd hit the ceiling as the tears of this town. Come on! Now I gotta cut loose, foot loose, kick off Sunday shoes. Please, Louise, hold me off my knees. Jack, get back, come on before we crack. Loose your blues, everybody get with the loose.